Olá, amigos! Vídeo extraordinário aqui no canal Tricolaço para a gente falar a respeito de Carlo Michelangelo Ancelotti, que até onde se prove contrário a partir de hoje, será o técnico da seleção brasileira no ciclo 2024-2026, porque o ciclo que na verdade começou em final de 2022 já não foi cumprido em parte pela administração do futebol brasileiro, no caso a CBF, porque exatamente a entidade não tinha ainda escolhido um técnico para comandar o time que está aí em busca desse hexacampeonato há trocentos anos. É um assunto do dia porque houve uma sondagem, uma pesquisa por parte de jornalistas que chegaram à resposta tão aguardada do próprio Ancelotti de que havia mesmo um acerto. Então, há um acerto. A informação que se tem, que o André Rizek, lá do Grupo Globo, trouxe hoje, é de que o Carlo Ancelotti fica no Real Madrid até o final do seu contrato, que termina no meio do ano que vem, quando terminar a temporada 23-24, e aí ele vem para a seleção brasileira. O que se dá conta de que ele deve deixar alguém, um preposto seu, já de olho no time, e até mesmo daqui a algumas partidas comandando o time, isso não é uma certeza ainda, mas é uma vontade, ao passo que do lado da CBF a gente ouve dizer que há interesse em contratar alguém com um tampão, efetivar esse técnico até que o Ancelotti chegue. Eu acho uma decisão que não é talvez das melhores, mas essa é a opinião pessoal, pode ser que tenha quem goste. Agora vamos lá, das polêmicas que se formaram a partir desse anúncio, o que mais me chamou a atenção foram as manifestações de algumas pessoas contra, não pela capacidade do Ancelotti, mas questionando como é que pode a Confederação Brasileira de Futebol aguardar um ano para confirmar o seu técnico definitivo, que isso é uma humilhação, que o Brasil é pentacampeão do mundo, que o Brasil merece mais respeito, que se o Ancelotti quiser ser técnico do Brasil, ele tem que vir agora. Olha, sinceramente, no cenário atual, eu acho que a CBF, uma das poucas vezes da vida, agiu bem. O único erro da CBF nesse episódio todo foi não se precaver antes, porque o Tite já tinha avisado que não seria mais técnico do Brasil, mesmo que fosse campeão. Significa dizer o seguinte: a Copa terminou em 18 de dezembro, se o Brasil tivesse chegado à final e ganhado o título, ali já era para a CBF estar procurando um novo técnico. Porque haveria um novo técnico, era a única certeza. O Tite não seria o técnico. Então o Brasil deveria ter pelo menos conversado para, em fevereiro, assumir um técnico novo para o seu trabalho, para não gerar exatamente esse desgaste. Agora, se é importante ficar 4, se é importante ficar 2 anos, 1 ano, aí já é uma outra discussão. Eu sempre fui a favor, só que eu acho que agora também a gente tem que tratar os radicais na base do radicalismo também. E esse radicalismo significa dizer o seguinte: não venha depois, caso o Carlo Ancelotti não ganhe uma Copa do Mundo, reclamar, dizer que não é de nada, que errou, que isso, que aquilo, porque as pessoas sempre acham motivo para criticar, ainda que haja muita crítica merecida no trabalho do Tite, no trabalho do Dunga, no trabalho do Felipão, no trabalho do Parreira, de todos esses técnicos aí. Estou dizendo isso pelo seguinte: o Dunga era técnico da seleção brasileira nas eliminatórias para a Copa de 2014, para a Copa de 2018 na Rússia, com o Brasil flutuando entre o quinto e o sexto lugar das eliminatórias. Saiu da Copa América derrotado por um gol de mão do Peru, uma vergonha absurda. O time não jogava nada. Aí a CBF, enfim, contratou o Tite, depois de seu longo período no Corinthians, ganhando títulos, saindo e voltando depois, e ganhando um grande título em 2015 com o time jogando muita bola. Bom, o Tite tirou o time daquela posição, classificou em primeiro com antecedência, né, nas eliminatórias, foi para a Copa do Mundo, perdeu o primeiro jogo, a primeira derrota do Tite foi contra a Bélgica. Aí vem aquela chuva de críticas que existe sempre que o Brasil perde um jogo de Copa do Mundo, mas o Tite resistiu, continuou, ganhou a Copa América de 2019, depois teve aquela Copa América terrível lá de 2021, que não era para ser, depois era para ser, que não sei o que, acabou indo.
E o Brasil perdeu para a Argentina na final. E aí já se dizia, não, que tá errado, precisa reformular. O Tite fez uma mini reformulação, levou uma série de jogadores novos que ajudaram o Brasil a melhorar o nível de jogo das eliminatórias. E aí o Brasil empata com a Croácia, perde nos pênaltis e virou, não, porcaria, um ciclo horroroso, quer dizer, tudo é ruim. Então a única coisa que vale da seleção brasileira é disputar a Copa e ganhar. E eu acho que seria profundamente injusto com um sujeito com a história do Carlo Ancelotti você cobrar dele só a vitória na Copa. Eu acho até que ele tem grandes chances de vencer. Ele é um cara absurdamente vitorioso, ele ganhou 4 ligas dos campeões da Europa, ele ganhou títulos em todas as principais ligas da Europa, espanhola, italiana, francesa, inglesa e alemã. Ele ganhou no Chelsea, ele ganhou no Real Madrid, ele ganhou no Milan, onde ele foi treinador muito tempo, ele ganhou no Paris Saint-Germain, ele ganhou no Bayern de Munique, quer dizer, só camisas pesadas, além dos títulos da Champions, com o Milan, com o Real Madrid, totalizando 4, 2 em cada um dos gigantes. São os 2 maiores conquistadores de Liga dos Campeões da história, e ele ganhou pelos 2, ele contribuiu para a história dos 2. Então a história desse cara é gigantesca, como a história da seleção brasileira de futebol, que é, eu sempre digo, o principal, maior time de futebol do mundo, do planeta. Então essas duas coisas merecem se casar. Agora, é futebol. É futebol. E ele vai certamente trabalhar para vencer, mas pode perder. E eu acho que ele não pode, nem ele, nem ninguém pode ser cobrado da maneira como é cobrado, sem nenhum tipo de análise sobre o trabalho. Só para fechar com relação a jogadores, eu não acho que o Ancelotti abrirá o olhar para jogadores do Brasil, como muita gente pensa, e muita gente cobra isso. Eu acho que com o Ancelotti no comando, trabalhar-se-á ainda mais com jogadores de fora, ainda mais, porque são jogadores que ele conhece. É capaz até que ele consiga observar jogadores que outros técnicos brasileiros não tenham conseguido observar lá fora. Então é bom tirar essa ilusão da cabeça. Mas pode ser que ele observe o futebol nacional e se encante com o Rony, com Rafael Veiga, com Pedro, com Ayrton Lucas, que são jogadores que jogam aqui, que estão sendo convocados. Mas eu não esperaria isso. Para mim seria uma surpresa. Acho que ele faria uma seleção totalmente estrangeira, dando preferência aos jogadores que ele conhece. Ele gosta demais do Rodrigo, por exemplo. Gosta demais do Vinícius Júnior, gosta demais do Casemiro. Esses 2 últimos, o Casemiro trabalhou com ele, Rodrigo e Vinícius Júnior ainda trabalham, a Militão que ainda trabalha, jogadores importantes da seleção brasileira com quem ele tem contato diário e que certamente ele vai levar para lá. Tudo isso pode desmilinguir-se ao longo desse período de um ano, ele mudar de ideia e dizer, não vou mais e tal, mas nesse momento, de acordo com o noticiário todo, ele é o cara escolhido. Eu acho que é uma grande escolha, mas acho que a gente tem que não se iludir com algumas preferências, achar que ele vai fazer tudo diferente. Ao contrário, ele era até uma espécie de mentor do Tite, não que ele desse aula para o Tite, mas o Tite gostava muito dele, ele gosta do Tite, o Tite o consultou muitas vezes. Não quer dizer que o time vai jogar igual ao time do Tite, mas é bom a gente não nutrir ilusões de que vai ser um negócio espetacular, um circo, mas em contrapartida deve ser um time muito certinho. O Ancelotti é um cara que conhece todas as maneiras de jogar futebol, desde as mais tradicionais até as mais modernas, e aplica todas elas, e é um cara que consegue aplicar várias maneiras de jogo a um mesmo time, dentro de um mesmo jogo, por exemplo, e conseguir se dar bem com isso. Então acho que o Brasil faz uma grande aquisição agora. Era bom mesmo que tivesse um representante dele por aqui para ver como é que as coisas funcionam e que quem ficar no comando da seleção jogue com cuidado os primeiros jogos das eliminatórias para que quando o Ancelotti chegar aqui a coisa também já não esteja perdida. É isso, gente. Grande abraço para todo mundo. A gente volta aí dessa semana com conversas a respeito do nosso São Paulo Futebol Clube também, aqui no canal Tricolaço. Aquele abraço.